Olá! Olá, meus queridos, minhas queridas, meus alunos, ex-alunos, amigos, inimigos! Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje, gente, nós vamos conversar a respeito de uma pergunta que surgiu lá no meu Instagram. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, por favor, me siga, tá? Raquel Regis, Rachel Regis, que é como está lá no meu arroba, tá? Arroba Rachel Regis, _. Gente, lembrar o seguinte, qual foi a pergunta? Se no dia da prova, do concurso, no dia da prova, do vestibular, eu não souber nada a respeito do tema, o que devo fazer? Eu já quero começar pedindo que, antes de você dar sequência ao vídeo, por favor, né, dê o seu like e também se inscreva no meu canal, tá? Que assim eu vou poder ajudar muito mais pessoas. E desde já eu agradeço, viu? A todos vocês que aqui estão, muito obrigada por estarem comigo. E, ó, gente, eu já quero lembrar o seguinte, isso é muito difícil acontecer, cara. Dizer que você não sabe falar nada a respeito de um tema. Isso, para mim, é impossível, porque você está atento à realidade. Você, de alguma forma, está sendo informado. Pode ser que não seja o adequado, mas você não está totalmente livre do que está acontecendo no mundo. Ah, eu não quero saber de nada do mundo, só de mim mesmo. Cara, isso é muito difícil, tá? Então, o que que eu te digo, e já apaziguo o teu coração, é que isso vai ser muito difícil de acontecer. Você vai ter assunto para falar sim, tá? Lembre-se de que nós temos 5 principais eixos temáticos. Quais são esses 5 principais eixos temáticos? Lembre-se, meio ambiente. Então, eu tenho certeza de que você tem alguma opinião, alguma coisa sobre o meio ambiente, tá? Você deve saber falar a respeito. Segurança, questão de segurança pública, segurança privada, também você sabe falar a respeito de algo. Violência. Questão a respeito da tecnologia, do mundo tecnológico, das redes sociais, da informática, da internet. Tenho certeza de que você sabe também alguma coisa a respeito. Penúltimo eixo temático, educação. Você tem alguma opinião sobre a educação no mundo, sobre a educação do Brasil? Eu tenho certeza disso. E, por último, a saúde. Então, esses 5 eixos temáticos, gente, geralmente são os que costumam aparecer nas provas. Portanto, eu tenho certeza de que você sabe falar a respeito disso, você tem uma opinião a respeito de algum desses temas. Talvez não seja aquela opinião embasada criticamente, né? Com repertório sociocultural, mas que você vai saber falar a respeito de alguma coisa, vai. Eu tenho certeza de que não vai ficar no zero. O que é o ficar no zero? Você não conseguir escrever nada, é dar o branco total. Tá? Então, eu já quero apaziguar teu coração, de verdade, você vai saber falar. Aliás, você imagine, no dia da prova, você vendo o tema da redação e sorrindo. Se imagina assim, gente, porque os nossos pensamentos, eles têm poder, gente. O que atrai. Lembra do livro de Jó? O livro de Jó mostra que Jó, ele tinha muitos medos e ele rezava contra aquilo. E justamente contra os medos que ele tinha de perder os filhos, de perder a riqueza dele. Aí o que aconteceu? Lá tudo que ele tinha medo foi o que ocorreu. Então, a própria Bíblia, perdão, e também a própria neurociência diz que nós temos que plantar pensamentos positivos. Portanto, já te imagina a criatura, no dia da prova, vendo o tema da redação e sorrindo e sentindo um alívio, porque nesse dia você vai ver aquele tema e vai saber falar a respeito. Não imagina o contrário disso. Por favor, para o teu próprio bem, tá?
Talvez o que ocorra é que você se sinta inseguro sobre determinado tema. E aí, o que eu tenho que fazer, então? Tá? Então, vamos lá, vamos pegar duas situações. A primeira é agora. Eu, lá no meu Instagram, tenho sempre compartilhado alguns temas de redação que têm aparecido nos últimos concursos públicos e também nos vestibulares. Então, digamos que um daqueles temas eu não saiba falar muito bem a respeito, eu não tenha muita informação a respeito, eu não tenho muito senso crítico a respeito. Então, qual é o teu papel, criatura? Teu papel agora é ler a respeito, é se informar e é treinar, fazer um texto a respeito desse tema que você não domina. Tá? Então, essa é a primeira situação, é o momento antes da prova. Se tem algum tema que você não domine, tente se informar a respeito, escreva a respeito e, principalmente, dê para um professor corrigir seu texto. Tá? Inclusive, se você quiser, pode contratar um dos meus pacotes de correção, que aí eu corrijo, eu te dou dicas, eu vejo o que você tem que melhorar, eu gravo um áudio dizendo tintim por tintim o que tem que ser feito, tá? Você pode contratar esse pacote de correção de texto. É muito importante, principalmente para você que já tem base, para você que já escreve, que você quer só aperfeiçoar, tá? Então, nesse momento, se eu vi um tema que eu não domino, eu tenho que me informar, eu tenho que sair da minha zona de conforto e justamente trabalhar esse tema. Por isso que é importante vocês estarem o quê? Estudando, vocês estarem com algum professor acompanhando o desenvolvimento de vocês, ou pelo menos corrigindo o texto de vocês. Beleza? Então, essa é a primeira atitude. Tá, mas, professor, e no dia da prova, se ocorrer isso? Legal, vamos lá. No geral, gente, as bancas trazem textos motivadores. Olha o nome, já está dizendo, motivador, para te motivar justamente a escrever, tá? Então, esses textos motivadores, eles estarão lá para você. A banca FCC é a mais, vamos dizer assim, dificultosa para nós, porque ela não traz textos longos, às vezes ela traz só uma frase, às vezes ela traz um poema, aí você ainda tem que interpretar, né, o tema. Então, ela é um pouquinho mais difícil. Porém, outras bancas geralmente trazem os conceitos a respeito do que está sendo tratado no tema, trazem dados estatísticos, trazem pesquisas, gráficos, infográficos. Então, tudo isso, se no dia da prova acontecer de você, de repente, né, não souber nada a respeito do tema, que eu acho muito difícil, já falei, já expliquei isso, você usa os textos motivadores, não tem jeito, galera, usa os textos motivadores. Ai, professora, mas eu vou falar exatamente o que está lá? Claro que não, criatura, claro que não. Deixa eu compartilhar aqui uma coisa, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Não é que vocês vão, gente, pelo amor de Deus, pelo amor dos meus filhinhos, que eu ainda nem tenho, que eu ainda quero ter vários, tá? Mas, pelo amor de Deus, de verdade, você vai ter que saber, vai ter que ser artista. Vai ter que ser artista, vai ter que ter muita calma, né? Muita hora nessa calma, aliás, muita calma nessa hora. Para quê? Para não deixar que a emoção tome conta da razão. Para que você racionalize. Pô, o que eu tenho que fazer? Eu não sei muito bem nada a respeito desse tema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar os textos motivadores, tá? Lembra, toda a redação, aqui é um pouco da minha apostila, tá, gente? Apostila aqui, se você quiser comprar também, essa apostila está à venda. Então, aqui eu tenho alguns temas para treino, né? Temas para treino. Então, olha só, esse aqui, por exemplo, ó. Olha só, o avanço da depressão no mundo contemporâneo. Esse aqui é o tema, certo? Aí, digamos que eu não saiba falar nada a respeito de depressão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar os textos motivadores, observar o que eles estão me informando. Aqui ele diz assim, ó, a palavra depressão tem sido usada para identificar
formas variadas de mal-estar no mundo contemporâneo. Então, o que eu estou vendo aqui, ó, que eu uso depressão para qualquer mal-estar. A pessoa sentiu um mal-estar hoje, né? Terminou um namoro, eu estou com depressão. O filho foi mal na prova, ela não tá, a mãe não está conseguindo que ele faça a tarefa, ela se sente deprimida por isso. Então, vários tipos de mal-estar no mundo nós estamos chamando de depressão. Se nos séculos anteriores a melancolia denunciava o desacordo do sujeito com a sua época e cultura, hoje, segundo especialistas, esse lugar é ocupado pela depressão, tornando-a um sintoma social. Então, veja, antes a melancolia, a tristeza existia, já existia. Principalmente por quê? Porque a pessoa não se adequava à realidade, não se adequava ao sistema, né? O sujeito, como está dizendo aqui, ele vivia em desacordo com a sua época. Era um deslocado. E esse lugar hoje de você não conseguir se ajustar à sociedade está sendo um sintoma, não, uma causa para depressão. Olha só, antes era só melancolia. Agora não, a pessoa está adoecendo porque ela não consegue se ajustar à sociedade. Veja bem, podemos pensar que o aumento de casos das depressões denuncia alguns impasses do sujeito contemporâneo. Olha, então esse aumento de depressão está dizendo o quê? Que eu tenho impasse. Impasses são problemas, impasses são travamentos, né? São o quê? Desacordos do eu com a contemporaneidade. Eu não consigo me ajustar à minha época. Entre eles, o que vai fazer com que isso, vamos lá, acentue essa situação? O quê? A aceleração da experiência com o tempo. Então, veja que o tempo está cada vez mais rápido, né? A aceleração do tempo, nosso tempo hoje. Veja, tem gente que acorda 5 da manhã, vai dormir meia-noite e diz que não tem tempo. Tem gente que diz que não consegue estudar, olha só, porque não tem tempo. Tem gente que diz que não vai ao médico, por quê? Porque não tem tempo. Tem gente que diz que não consegue nem sequer se divertir, porque não tem tempo. Olha só. E outro aspecto, veja, aqui tem um aspecto. O outro aspecto é o imperativo da felicidade. Imperativo, lembra que é como se fosse uma obrigação. Lembra que é o modo imperativo? O modo imperativo, eu tenho uma obrigatoriedade, né? Eu tenho que ser feliz. Olha só, então a aceleração do tempo, mais uma obrigação de ser feliz, como se hoje a gente não pudesse mais ficar triste, tá? Como se hoje eu não tivesse mais o direito de sentir tristeza, porque aí eu já estou do lado desajustado da sociedade. E ele continua, ao contrário do que parece, esvaziam a busca de um sentido para a vida. Então, essa aceleração do tempo, essa busca pela felicidade, faz o contrário, né? De ser algo bom, se torna algo ruim, tá? Afirma a psicanalista Maria Rita Kell, sugere que as condições de trabalho e as demandas impostas pelo capitalismo nos dias de hoje, com sua ênfase no consumo e no máximo aproveitamento do tempo, favorece o aumento das depressões. Tá aqui, cara, olha, vamos lá. Digamos que eu não tivesse ideia nenhuma. Cara, o que você tem que fazer? Você tem que ler o texto da coletânea e tirar as informações que tem aqui, que você pode aproveitar, gente. É isso que você vai fazer. O que tu não podes fazer é ficar no 0 a 0, entendeu? É ficar sem escrever nada. Só que, claro, o que você tem que fazer? Você tem que parafrasear. O que é parafrase? A paráfrase é eu falar a mesma coisa que alguém já disse, só que com palavras diferentes. Lembra na tua escola, quando o professor dizia, faça o resumo do capítulo 5 sobre os meios de transporte? Você ia lá, você falava as mesmas coisas que estavam no livro, tá? Só que com as tuas palavras, usando palavras diferentes. Então, você falaria a mesma coisa que está nesse texto de base aqui, só que com palavras diferentes. Professora, mas e aí? Isso
isso me salvaria? Isso faria com que eu tirasse uma boa nota? Amor, uma nota máxima, provavelmente não. Eu não estou aqui para te enganar, para te iludir, de jeito nenhum, tá? Mas entre você ficar com 0 e você ter uma nota, o que que tu preferes? Me digas. Me digas. Tu preferes ter nota, não é verdade? Eu, pelo menos, prefiro. Se vier um tema lá que eu não sei nada, o que que eu vou fazer? Vou pegar as informações que eu tenho e vou parafraseá-las, tá? Isso é possível você fazer até com números. Digamos que tivesse bem aí assim, ó. 70% da população brasileira sofre com depressão. Digamos que tivesse esse dado aí. Aí você diria lá no teu texto, assim, apenas 30% da população está livre da depressão, segundo o IBGE. Vamos lá, digamos. Então, eu falei a mesma coisa, só que com palavras diferentes, entendeu? Tem que dar um migué, cara. Tem que dar um migué nesse caso. O importante é que você não deixe de escrever. E, principalmente, que o teu texto tenha organização, sequência, tenha uma gramática bem elaborada, coesão, coerência, que se você fizer uma paráfrase dos textos motivadores, 0 você não fica, tá? Então, o que vai acontecer? A nota máxima, talvez você não tenha, mas pelo menos uma nota razoável você terá. Então, fica a teu critério. A dica que eu dou é essa, tá? Se é possível você escrever ainda antes da prova, então vai lá, pega um tema, vai treinar, criatura. Para de falar que não tem tempo, ok? É só questão de você se organizar, organizar o teu horário, organizar a hora que tu dormes, organizar a hora que tu acordas, organizar a tua agenda, o que tu faz de manhã, de tarde, de noite. E não é questão de quantidade, tá? É questão de qualidade. Um dia para você estudar o tema, no outro dia para você escrevê-lo. De preferência, cronometrando. Preferencialmente, tire 80 minutos para você fazer a sua redação. Tá bom? É isso, gente. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, se tiverem outras sugestões, inclusive, né? Caso você aí, olha, você já fez algum concurso e passou por isso no dia da prova e não conseguiu falar nada, o que aconteceu contigo? Você ficou calado, não escreveu nada, ou você fez uma paráfrase do texto, ou você usou outro artifício? Me conta aqui nos comentários, tá bom? E, ó, se inscreve no nosso canal, gente, dá essa força, tá? E me segue também lá no Instagram, @RachelRegis. Beijo! Beijo, gente! E vem comigo, galera. Domingo tem aula de redação, viu? Domingo tem aula de redação. Tá precisando de aula particular de redação? Também estou disponível. Vem comigo, que é nota máxima, viu? Beijo!